Bom, esses versículos, eles retratam a composição da estátua do sonho do rei Nabucodonosor. E nós estamos diante de uma das grandes profecias da Bíblia, porque Deus revelou a sucessão dos reinos desde os dias de Daniel até a volta de Jesus. A cabeça de ouro, ela representa o Império da Babilônia, que foi um reino forte, grande e poderoso, porém após a morte do rei Nabucodonosor, a Babilônia foi derrotada pelo general persa Ciro. E assim foi estabelecido o segundo reino mundial, que foi o reino Medo-Persa, e representado pelo peito e pelos braços de prata. Após esse reino, vem o terceiro reino mundial, que representa o ventre e os quadris de bronze. O reino persa, ele se desmoronou diante do poder da Grécia, através do seu imperador Alexandre o Grande. Então esse foi o terceiro reino mundial, representado pelo ventre e pelos quadris de bronze. E assim veio o quarto reino, que está representado na estátua pelas pernas de ferro. Esse quarto reino aconteceu em 168 a.C., quando, após algumas campanhas militares, a Grécia foi derrotada pelo Império Romano. Foi inclusive neste império das pernas de ferro que se deu o nascimento e o desenvolvimento do ministério de Jesus juntamente com seus apóstolos. E após essa parte da estátua, vem a parte em que os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Esse não quer dizer um novo império, mas sim que o Império Romano foi dividido em vários outros reinos. E assim deu origem aos reinos europeus, aos países da Europa, como Itália, Inglaterra, Espanha, França. Assim se originou os países da Europa. De acordo com as escrituras, os dias em que nós estamos vivendo são exatamente esses dias dos dedos de barro. E o sonho do rei Nabucodonosor, ele termina com uma pedra que é cortada sem o auxílio de mãos humanas, e essa pedra esmiuça os dedos de barro. E assim toda a estátua é destruída. Ou seja, essa pedra é uma imagem clara de Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, que vai aniquilar todos os reinos da terra. E assim, na volta de Jesus, será estabelecido um novo reino, um reino eterno, um reino universal. Bom, gente, essa profecia, ela nos mostra não apenas uma necessidade de saciar nossa curiosidade acerca do futuro, muito mais que isso. Ela nos mostra de forma clara e segura que Deus, ele tem o controle de toda a história, desde do início de tudo até o que está planejado por vir com a volta de Jesus. Deus nunca perde o controle. E assim, nós saberemos que em breve, sabendo que nós estamos, nessa fase dos pés de barro, nós sabemos que o reino de Deus, ele está próximo. E ele vai se culminar quando essa pedra é cortada. E toda a estátua, mesmo com materiais tão fortes, de tanto valor, eles não são suficientemente resistentes ao poder dessa pedra, que é o poder de Deus, que vai estabelecer o seu reino universal, o seu reino eterno sobre nós, e vai aniquilar com todo o sofrimento, com toda dor, com toda tristeza. E essa é a esperança que nós temos, que Deus está no controle e que em breve nós estaremos aqui diante dele, em nome de Jesus. O livro de Daniel é um livro muito profético e escatológico. A gente entende que até hoje, nos nossos tempos, ele fala, e ele mostra algumas coisas. Na parte que foi me designado, os versículos que foi passado para mim, fala sobre a parte do sonho de Nabucodonosor, o rei pagão, que fala sobre a sucessão dos reinos, a cabeça de ouro, tal, e referindo ao reino babilônico, ao reino medo-persa, ao reino grego, ao reino romano, chegando até os pés, que era o barro com ferro, que não se misturam. Eu posso entender o seguinte, que o reino que persiste e perdura até hoje
romano, porque nós temos ainda uma cultura romana muito forte ainda em todo o mundo, né? Então, mas a gente sabe que vinha naquele sonho uma pedra que chegava e despedaçava e quebrava tudo. A gente entende que é o reino do nosso Senhor Jesus que vai se fazer físico, porque hoje ele já vive em nossos corações o reino. Mas a hora que o Senhor Jesus voltar, esse reino virá e vai dominar toda a terra. Os versículos 44 a 46 falam do quinto reino, o reino eterno de Deus, simbolizado pela pedra que se soltou da montanha, esmigalhando os outros reinos. Ou seja, o reino eterno de Deus edificado sobre as ruínas dos impérios pecaminosos do homem. Como diz no Salmo 110, 5. O Senhor esmagará reis no dia da sua ira. A autoridade deste reino, o reino eterno de Deus, se estenderá sobre a terra toda, como está no verso 35. A pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. E durará para sempre, como está escrito em Apocalipse 21, 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Ou seja, a prevalência do reino eterno de Deus sobre todos os reinos. Conhecer a verdade de Deus não basta, é preciso ser transformado. O rei Nabucodonosor, ele reconhece que o Deus de Daniel é soberano. Lá no versículo 47 fala: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Então foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele conheceu o poder de Deus, mas ele não se submeteu a este poder, a este Deus. Então há um risco muito grande de a gente conhecer Deus, conhecer o poder dele e não colocar, e não ser súdito a ele, não colocar ele como o rei da sua vida, como soberano da sua vida. E ele honrou Daniel e seus companheiros ali, como fala no versículo 49. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia.